Oi, tudo bom, meninos? Vamos lá? Terminamos aí o assunto de espelhos planos, né? E estávamos preparando aí para fazer a segunda parcial de espelhos planos. Vamos dar sequência, tá? Vamos seguir com os espelhos esféricos. Continuamos no capítulo 2 do SME, mas na parte de espelhos esféricos. Tá? Então vamos seguir aí. Nesse site da Secretaria de Educação de Pernambuco tem várias aulas prontas em PDF, tá? E aí vocês podem usar como recurso para estudar, para revisar. Vou deixar disponível o link que leva direto para esse site, onde você vai encontrar diversas aulas aí preparadas, tá? Já prontas de todo o ensino médio. Quando a gente for tratar de Quando a gente vai tratar de espelhos esféricos, como o nome já diz, esféricos, é porque ele vem de uma calota esférica, né? Que veio de uma esfera. Temos que observar que a calota tem a parte de fora dela e tem a parte da cavidade, que é a parte interna dela. Então, quando os raios incidem na parte interna, tem um fenômeno acontecendo, né? Tem consequências disto, e na parte externa já vai ter uma outra forma a reflexão. Esta face que tem a cavidade é a face côncava. Então, face côncava com cavidade. E as costas é a face convexa. Então, aqui nós temos os principais elementos de um espelho, né? Esse C representa o centro da esfera da qual foi formada o espelho. Do centro até o espelho equivale do centro à borda da esfera, equivale ao raio da esfera. Então nós temos o centro, o raio. Esse ponto mais afastado aqui é o vértice do espelho. E a abertura, o ângulo aqui de abertura é o ângulo alfa, é a abertura do espelho. Quanto menor for esse ângulo, mais nítido é o espelho. Então, a rigor, 5, 10 graus seria o máximo de abertura para um espelho muito nítido, né? Mas de qualquer forma, a gente vai usar espelhos assim. Então vamos lá de novo. C é o centro de curvatura, o V é o vértice, o R é o raio de curvatura, o raio da esfera, e a alfa é o ângulo de abertura. Esse daqui, eixo principal, é a linha imaginária que une o vértice ao centro. Para evitar de desenhar aquela calotosfera, aquele desenho mais complicado, vamos usar esta representação. Tá? Aqui desenhamos plano, mas o espelho é esférico. E a gente curva a parte de cima e de baixo para indicar se ele é côncavo ou se ele é convexo. Então, esses risquinhos, da mesma forma dos espelhos planos, refere-se à parte que não reflete a luz. Então, a parte reflexiva é a parte daqui. Então, espelho côncavo. Aqui, agora, a parte que não reflete é a parte de dentro. Então, a parte de fora é um espelho convexo. Eixo principal, vértice e centro. Apareceu aqui um terceiro ponto, que é o foco do espelho, ponto focal. Observem que pela simetria, ele é ponto médio entre o centro e o vértice. E aí veremos várias propriedades em relação ao vértice, foco e centro. Então olha primeiro, um raio luminoso incidindo paralelamente ao eixo principal no espelho, ele é refletido na direção do foco. Então vamos lá de novo. Todo raio de luz que chega paralelo ao espelho é refletido passando pelo ponto focal. Se for um outro raio paralelo, mais baixo, mais acima deste, mas se ele está paralelo ao eixo principal, ele é refletido pelo foco. Por baixo, por cima, todo raio paralelo reflete passando pelo foco. Vamos voltar ao último slide para a gente ver isso direito. Aqui, nesse caso, nós temos já um espelho convexo. Raio chegou paralelo e na hora que ele for buscar, então raio chegou paralelo, na hora que ele for buscar a reflexão, a direção é no foco, só que ele vai emergir lá para cima, observar?
Então ele incide paralelo e reflete de tal forma que seu prolongamento passa pelo foco. E assim os demais também. Daí nós teremos a interpretação que no espelho convexo o foco é virtual, enquanto no espelho côncavo o foco é real. E a gente vai entender melhor isso da seguinte forma: se os raios efetivamente passam pelo ponto, esse ponto é real. Aqui os raios não passam pelo foco, o que passa pelo foco é o prolongamento de cada raio. Então nós temos aqui um foco virtual. E aí, resumindo o que foi dito, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Chegou paralelo, reflete no foco. Chegou paralelo, reflete no foco. Espelho convexo agora. Foco virtual, está dentro do espelho. Raio incide paralelo, reflete na direção do foco. Chega paralelo, reflete na direção do foco. Então observem que, por não passar pelo foco, o desenho é pontilhado. Isso aqui é muito importante. O PAIS tem cobrado isso de vocês, tem cobrado desenhar, questão tipo D no PAIS de ótica. Então esse desenho tem que estar bem certinho. A linha do raio é a linha cheia, você risca ela completa. Refletiu, linha completa. Mas o prolongamento, para indicar que a direção passa pelo foco, é uma linha pontilhada. Agora veremos o segundo raio notável, mas se a gente lembrar dos princípios da ótica, está resolvido. Porque todo raio de luz que incidia paralelo refletia pelo foco. Agora vamos fazer o raio incidindo no foco. Então está o ponto, o centro, o foco. Então o raio de luz que passa, incide pelo foco. Vai refletir de que forma? Pelo princípio da reversibilidade, é fácil de aceitar que ele reflete paralelamente. Porque se o raio de luz que chegou paralelo refletiu no foco, o inverso tem que ser verdadeiro. O raio que incidiu no foco reflete paralelamente. Qualquer raio passou pelo foco, vai refletir paralelamente. No espelho convexo, o foco é virtual, o foco está dentro do espelho. Então o raio está incidindo na direção do foco. Ele não chega a passar pelo foco, mas o seu prolongamento passaria pelo foco. Ele reflete paralelamente. Todo raio de luz que incide na direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Isso aqui é bem interessante se a gente souber um pouquinho de matemática. Se esse raio daqui ele incidiu no centro e foi até o espelho, ele equivale ao raio da esfera. Que ângulo que o raio forma com a tangente ao ponto da casca esférica? Então imagine aqui uma reta tangente. Imagine aqui uma reta tangente. E que ponto que ele formaria? Que ângulo ele formaria com essa reta tangente aqui? Reta tangente. Aqui está o raio luminoso. Ele está formando 90 graus com a reta tangente. Para onde que ele reflete? Como ele vai refletir se ele incidiu perpendicularmente à superfície? Ele reflete sobre si mesmo. Aquela incidência normal que vimos no espelho plano. Incide perpendicular ao espelho, reflete sobre ele mesmo. Então todo raio de luz que incide passando pelo centro, ele reflete sobre si mesmo. Então o raio azul está indicando a reflexão do raio vermelho. Claro que o raio de luz não vai mudar de cor, mas só para a gente entender o raio que foi do raio que voltou. No espelho convexo é a mesma ideia. O centro está lá dentro do espelho, o raio de luz tem a direção do centro e volta sobre si mesmo. Direção do centro e volta sobre si mesmo. E mais um raio notável é o que incide no vértice. Essa incidência no vértice ela é bem interessante porque ela vai lembrar o nosso espelho plano. Incidindo no vértice, ele vai refletir simetricamente, como se aqui fosse, neste ponto, um espelho plano. Então, olha a reflexão. Ângulo de incidência, tomado com a normal. A normal, nesse caso, é o eixo principal. Refletido, ângulo de reflexão, tomado também com a normal, que nesse caso é o eixo principal. Isso vai acontecer
tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, não há diferença. Raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência igual de reflexão. Tá bom. Vimos então 4 raios notáveis. Vamos relembrá-los aqui antes de seguir. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete no foco. Todo raio que incide passando pelo foco vai refletir paralelamente. Então, os dois primeiros raios, um é o inverso do outro. O outro raio que vimos era do centro de curvatura, incide pelo centro, volta sobre si mesmo. E o quarto raio é quando incide no vértice, que ele reflete simetricamente ao eixo principal. Meninos, eu acho que em relação então, a esses 4 raios notáveis, já podemos fazer exercícios, fazer desenhos, estudar um pouco isto, tá? No caderno, copiar essas imagens, raios notáveis, os pontos principais de um espelho, então raio, centro, foco, vértice, eixo principal, ângulo de abertura do espelho, tá? E eu sugiro que pegamos um papel milimetrado ou quadriculado, posso colocar também um link que leve algum PDF que vocês possam imprimir e façam esses desenhos com cuidado num papel milimetrado, quadriculado, tá? Para que a gente possa na próxima aula entrar nesse assunto que está aparecendo aí, que é a formação de imagens. Hoje vamos ficar então apenas com os 4 raios notáveis. Uma forma para estimular a pensar o que consequências esses raios têm, vou deixar um vídeo, já agora aqui em sequência, mostrando para vocês o que um descuido do arquiteto, do engenheiro, causou com esse espelho côncavo. Um abraço, tchau!